Bom dia, irmão e irmã, graça e paz. Primeiro domingo de novembro, culto de ceia do Senhor e também tempo de celebrarmos a Reforma Protestante. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos como comunidade de fé. Vamos adorar ao nosso Deus. Façamos uma oração de adoração. Pai de amor, Deus de grande glória, de verdade, de justiça. Senhor, nós nos reunimos em Teu nome, Pai, porque sabemos que Tu és o único Deus, digno de toda adoração, de todo louvor. Pai, abençoa o Teu povo reunido, Senhor, onde quer que esteja cada irmão, ó Deus, nos lares ou trabalhando, ó Deus, ou em qualquer outro lugar. As pessoas que estão nos acompanhando, pessoas em viagem, mas te louvamos, ó Deus, porque de forma virtual, muitas pessoas podem participar desse culto nesta manhã de domingo e também participar do culto em outro momento. Recebe, ó Deus, o culto, Senhor Deus, que vem dos nossos corações, Pai, para Ti. Recebe a nossa vida, ó Deus. Essa é a nossa oração de adoração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus, no livro de Romanos, capítulo 5, o verso 1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Cantemos o hino de número 206, Castelo Forte. Em todo
Convite à confissão. Romanos, capítulo 1, o verso 16 e o verso 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Pois no Evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém. Amados, quero convidá-los para este momento de oração silenciosa, oração de confissão. Depois de alguns minutos, nós vamos fazer uma oração de confissão audível. Querido Deus, estamos mais uma vez diante de Ti, em oração, ó Deus, e queremos, ó Pai, pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, ó Deus. Senhor, a Tua palavra, ó Deus, continua sendo poder, revelação, ó Pai, e a Tua palavra deve ser compartilhada, Senhor, de fé em fé. Deus, se não temos, ó Pai, compartilhado a Tua palavra, Senhor Deus, se temos deixado, ó Pai, de estar nos alimentando da Tua palavra, Senhor, se temos falhado, ó Deus, queremos pedir perdão ao Senhor. Mas, ó Deus, nós continuamos crendo que a Tua palavra é poder do Senhor para trazer salvação, para trazer reconciliação, para trazer transformação e mudança nas nossas vidas, Senhor Deus. Se temos falhado, Pai, individualmente, como igreja do Senhor, na propagação do Teu Evangelho, Pai, nós queremos pedir perdão ao Senhor, Pai. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Palavra de esperança, amados. Hebreus, capítulo 8, verso 10 e verso 12. Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles. Eu as escreverei também sobre os seus corações. Serei para eles Deus, e eles serão para mim povo. Verso 12. Pois eu lhes perdoarei as suas iniquidades, e não mais lembrarei dos seus pecados. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao nosso Deus. E nesse momento nós vamos ouvir um hino cantado pelas nossas irmãs Iná e Abigail. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir. Sem meu agir, o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração.
Hoje é um domingo especial, porque é um domingo que nós iremos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. São os elementos que nos fazem lembrar o amor infinito de Deus, que deu seu Filho por nós. A luz veio ao mundo. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. O Evangelho de Marcos nos fala sobre 3 momentos interessantes em que os seguidores de Jesus acontecem com os seguidores de Jesus após a crucificação do Senhor. E dentre esses seguidores eu destaco algumas mulheres, dentre eles sua mãe, Madalena, Joana. Eles estavam lá até o fim. Eles viram Jesus dar o último suspiro na cruz. Eles seguraram o corpo de Jesus inerte. Na segunda oportunidade, eles levaram Jesus até o seu sepulcro. Eles viram tudo como já estava. Já era sábado e eles não podiam mais fazer nada. E eles permaneceram o sábado inteiro quietinhos. Mas no domingo pela manhã, bem cedinho, aquelas mulheres tiveram um terceiro momento muito especial. Elas viram o sepulcro aberto, a pedra removida, e Jesus não estava lá. E especificamente, Maria Madalena teve uma experiência incrível. Quando ela ouviu seu nome, olhou e viu que era Jesus e falou: Mestre. Jesus estava ressurreto. Às vezes, viver essa experiência é tremendo. É tremendo porque é acreditar mesmo contra a esperança, mesmo quando toda a esperança já acabou.
podemos nos render aos pés do Senhor. Se renda aos pés de Cristo. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. A Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus, consagrando os dízimos e as ofertas. Oremos ao Senhor. Pai eterno, Deus de toda a bênção, nós nesse momento, Senhor, queremos consagrar as nossas vidas a Ti, tudo que temos, tudo que somos, queremos apresentar diante de Ti. Deus, e como, ó Pai, o Senhor tem nos abençoado, como prova, ó Deus, do nosso amor por Ti, da nossa dedicação, ó Deus, nós apresentamos diante do Senhor, Pai, os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Deus, e queremos declarar, Senhor, que o Senhor verdadeiramente é um Deus que cuida de nós, é um Deus que nos sustenta, ó Pai, que nos livra, Senhor, é um Deus que está sempre conosco em todo momento, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a reconhecer a cada dia, a termos um coração grato, ó Pai, e lembrarmos das muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Pai, nós queremos agradecer, porque o Senhor também, ó Deus, tem usado homens e mulheres no cuidado, ó Pai, com esses valores,
para que a tua obra, Senhor Deus, continue sendo realizada. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos, ó Deus, que trabalham nesse ministério, e abençoa todo o teu povo, ó Deus, que tem, ó Pai, dedicado suas vidas, ó Pai, os dízimos e as ofertas diante do Senhor. Em nome de Jesus nós agradecemos, Senhor. Amém. Irmão e irmã, momento da mensagem da palavra de Deus, com muita alegria nessa manhã de domingo, vamos receber o pastor amado desta igreja, Martim Santos Barcala. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o ministério. E que sejamos também edificados pela palavra do nosso Deus. Bom dia a todos, irmãos e irmãs, graça e paz. Eu quero saudar a todos vocês, manifestando a minha alegria, a minha gratidão pelo convite da Igreja Metodista na Lapa para compartilhar nesta manhã a palavra de Deus com todos e todas que nos acompanham por meio das mídias sociais da Igreja. Hoje, 1º de novembro, nós celebramos o Dia de Todos os Santos. Um convite, a tradição cristã nos convida a lembrar que o amor de Deus, a graça de Deus está disponível e convida a toda a humanidade para participar do projeto de Deus no seu propósito de salvar o mundo. Esta celebração é conjugada com o Dia dos Mortos, ou Dia dos Finados, que será celebrado amanhã, já para que lembremos que os santos que antecederam a gente nesta jornada também nos legaram um testemunho de fé, de coragem, que certamente nos inspira. Então, esta dobradinha, do Dia de Todos os Santos e da celebração de finados nos permite trazer à memória a esperança de que um dia todos nós estaremos reunidos na presença de Deus. Mas hoje também o nosso culto é alusivo aos 503 anos da Reforma Protestante, especialmente lembrada no dia de ontem, por ocasião da publicação das 95 teses de Martinho Lutero contra a venda de indulgências, no dia 31 de outubro de 1517. Eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã, para a nossa edificação, a leitura da Palavra de Deus conforme indicada pelo lecionário comum no Evangelho de Mateus, capítulo 23, nós vamos ler os versos 1 a 12. Mateus, capítulo 23, nós leremos os versos 1 a 12. Enquanto você localiza o texto bíblico na sua Bíblia, eu falo um pouquinho a respeito do contexto no qual o Evangelho de Mateus foi pregado, foi anunciado, a quem ele se dirigia originalmente, quais eram as circunstâncias da vida às quais esta narrativa da vida de Jesus procura responder imediatamente. Nós temos uma comunidade em torno do Evangelho de Mateus composta por pessoas que faziam parte de um judaísmo e, portanto, valorizavam a tradição judaica, valorizavam os ensinamentos, todo o ritual judaico, mas especialmente a tradição da sinagoga, ou seja, os preceitos da lei, a Torá e os mais diversos preceitos da religião judaica do Primeiro Testamento, que deveriam nortear a vida de todo o povo. É por isso que nessa passagem que nós vamos ler,
Jesus fala dos escribas e dos fariseus. Os escribas são os gramáticos, né? São os homens dos textos, da fixação das narrativas antes transmitidas oralmente, agora em textos, né? De uma maneira mais estável, numa forma de linguagem mais estável e não tanto fluida como na linguagem oral. E fala também dos fariseus, que eram os grandes pregadores dos ensinos, os homens que zelavam pelo rigor do cumprimento do que se ensinava, do que se havia recebido em termos de tradição religiosa judaica. Por outro lado, né, nós tínhamos este grupo de pessoas que, nesse contexto e participando desta tradição religiosa, ouviram o Evangelho de Jesus. Mas, por outro lado, nós temos pessoas também que não participavam desta tradição, que eram gentios e se achegavam à comunidade cristã por ouvirem o Evangelho, por ouvirem a pregação dos primeiros cristãos, e essas pessoas não estavam familiarizadas com os rituais, com os ensinamentos, com toda a prática herdada do grupo mais judaico. Então Mateus, ele está num contexto no qual a conciliação de grupos religiosos, de matrizes, de origens distintas, é uma prioridade. Caso contrário, a comunidade vai ficar sempre dividida entre o que é mais importante fazer, e é preciso oferecer para esses cristãos e cristãs, para esses discípulos e discípulas de Jesus, um referencial que os reúna, não é? E que esteja acima das opiniões religiosas particulares de cada um dos grupos que compunha esta comunidade. Esse é o contexto, estas são as pessoas, as circunstâncias da vida, né? Por isso que o Evangelho de Mateus toda hora vai fazer muita referência a textos do Primeiro Testamento, vai tentar articular, olha, isso aqui o profeta disse, mas quer significar isso. Jesus o tempo inteiro faz essas referências, para que, de certa forma, a tradição religiosa, que chega em forma de textos, ou chega pela tradição oral, fosse atualizada, né? Encontrasse um modo de atualização conciliador entre as diferentes personalidades e identidades que compunham a comunidade de Mateus. Bom, qual é o conceito, então, que vai amarrar esse pessoal que é mais atrelado à lei e o outro pessoal que é mais atrelado à graça, à aceitação, ao acolhimento mais espontâneo, né? O conceito articulador são as obras de Cristo. Então, nas obras de Cristo, no modo como Cristo age, na maneira como Jesus pratica a sua tradição e acolhe os outros, a articulação é feita e a conciliação se torna possível. Então, mais do que conhecer a tradição, mais do que desprezar a tradição, ou então mais do que a espontaneidade da convivência, da graça, as obras de Cristo são o horizonte a ser seguido pelos discípulos e discípulas de Jesus. Tá bom? Eu falei um pouquinho aqui e acho que você já localizou o texto, então eu vou ler Mateus 23, de 1 a 12. Diz assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los.
praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Amém? Que a palavra de Deus nos edifique e nos inspire a sermos seguidores de Jesus e praticarmos as obras de Cristo. É interessante observar, nesse contexto de celebração dos 503 anos da Reforma Protestante, a fala de Jesus de que os escribas e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. E a recomendação de Jesus: façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Sola Scriptura, diria o monge Martinho Lutero. Tudo o que dizem para vocês fazerem, façam. Mas não como eles fazem. Não os tomem como exemplos para a concretização do que eles ensinam, porque eles falam, mas não fazem. Sola Scriptura, diz o Martinho Lutero. Né? E aí o pessoal acrescenta toda Escritura. Não é porque nós estamos num estado de falência de nossa liderança religiosa, não é porque estamos no estado de falência dos nossos referenciais éticos, morais, que nós estamos então autorizados a relaxar a nossa conduta. Sola Scriptura significa que seja o ensino é verdadeiro. Apesar da transformação desse ensino em prática concreta não ocorrer por causa do hiato entre o que os fariseus e os escribas ensinam e o que eles fazem, mantenham o ensino, porque o ensino é central. E Jesus continua. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar. Põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. É quando a detenção do saber religioso se transforma em ferramenta de opressão dos outros. É quando o domínio da gramática religiosa, é quando a sola Escritura vira um texto a ser decorado, a ser assimilado apenas racionalmente, intelectualmente, mas não promove misericórdia, pelo contrário, é usado para excluir, é usado para oprimir, é usado para sobrecarregar as pessoas já cansadas de ter que suportar a vida. É quando a letra perde o espírito e vira então coisa morta. Esses escribas e fariseus faziam isso. Eles transformavam sola Escritura num instrumento de opressão e de sobrecarga. Tinham obras também. Praticam todas as suas obras. Veja que agora muda de figura. Você não está mais falando com aqueles que detinham e que valorizavam a tradição, a lei. Agora você fala com aqueles que foram acolhidos e que reclamam o seu testemunho. Mas eu tenho testemunho.
Eu faço o que está escrito. Praticam todas as suas obras. O problema é que eles as fazem com o fim de serem vistos pelos outros. Pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar dos banquetes e das primeiras cadeiras das sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre. Para vocês valerá o princípio só a graça. Só a graça. Porque se eu me apego só à Escritura e esqueço da exclusividade da graça como meio pelo qual eu fui aceito, eu me transformo num fariseu legalista que oprime os outros e que quer chamar a atenção só para si. É por isso que o Lutero vai dizer só a graça. Só a graça. Vocês não serão chamados de mestre. Porque um só é mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. Solo Cristo, diria o Lutero. No meio da Escritura e na manifestação da graça, só Cristo, só dele, só com ele, só nele, só para ele, só por causa e através dele. Caso contrário, as Sagradas Escrituras se transformam numa manjedoura de palha. Caso contrário, a graça se transforma na banalização da presença de Deus. Mas quando, junto com estas duas coisas, eu também me apego só a Cristo e só a Ele, aí tudo ganha o significado devido e desejado por Deus. Nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade neste sentido. Muita dificuldade com o legalismo religioso que legitima maldades, que legitima extorsões, injustiças, exclusões. Nós vivemos tempo de um falso Messias que governa. E que governa sob o aplauso de muitos que deveriam ter como seu Messias o Cristo apenas. Somente. Só Ele. Ah, mas o Isaías diz, o Isaías é o meu irmão. Ah, mas Paulo diz lá não sei onde que Paulo é o meu irmão. Mas eu tenho só um mestre. Só um Senhor. Só Cristo. Que petulância falar uma coisa dessa. Pelo contrário. Pelo contrário. Isso é honrar o testemunho daqueles que não quiseram usurpar o espaço que só Jesus Cristo pode ocupar na minha vida e na sua vida. Paulo nunca desejou estar assentado no trono da consciência cristã e ser invocado como justificativa para o legalismo, justificativa para o fundamentalismo, justificativa para a exclusão. Honrar o testemunho destes homens e mulheres inspirados por Deus é abraçar a Jesus Cristo como único Senhor. Nós só temos um mestre. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Não chamem a ninguém de pai, porque ninguém gerou em você aquilo que é gerado por Deus. Isso não é uma transmissão genética, biológica. Isso que foi gerado em você é fruto do Espírito de Deus. O nosso Pai é um só.
Deus que está nos céus. Só lhe deu glória, diria o Martinho Lutero. Toda a glória seja a Deus. Toda a glória seja a Deus. E dobrar os joelhos diante do nosso único Pai, do nosso Deus que está no céu, significa não dobrar os joelhos diante de mais nada nem ninguém neste mundo. Lutero dizia: o cristão não é escravo de ninguém. Ninguém nos sujeita, porque aquilo que foi gerado em nós não procede de instituição, não procede do homem, mas procede de Deus, que é o nosso Pai que está nos céus. Só a Ele toda a glória. Mas aquele que se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. O maior entre vocês será o servo de vocês. Para a gente fazer isso, para a gente acreditar na validade da inversão dessas categorias tão firmemente estabelecidas na nossa sociedade, na nossa cultura, somente pela fé. Somente pela fé. Sola fides é a palavra que o Lutero usava. Só a fé que me orienta a ponto de desprezar os títulos, os rótulos, as qualificações, as posições sociais, o status quo. Todas estas coisas caem por terra porque a minha orientação é só pela fé. Não é por aquilo que se mostra a mim, não é por aquilo que aparece, mas é pela fé. É pelo investimento da existência na palavra de Deus. Ele disse assim, apesar de não parecer, é assim que é. Porque ele disse que é assim. Só a fé. Só a fé. Nenhuma outra garantia, nenhuma outra segurança, nenhum outro fundamento, nenhum outro arreio, nenhum outro prumo, nenhuma outra régua, só a fé. Nós temos os pilares da reforma protestante refletidos nesse texto de Mateus 23, de 1 a 12, como o lecionário nos indicou para a reflexão nesta manhã. O cristão não é escravo de ninguém, mas o cristão é servo de todos. É assim que o Lutero conclui o seu texto da liberdade cristã. Ele é servo de todos, mas escravo de ninguém. Que nós sejamos, então, homens e mulheres que encarnam esses princípios. Da sola Escritura, quando nos faltarem os referenciais éticos e morais para inspirar a nossa ação. Sola Gracia, quando a gente achar que conhecemos já suficientemente o nosso texto e, portanto, somos merecedores de posições que nos distinguem dos piores pecadores do mundo. Sola Gracia. Solo Cristo, quando nós formos assaltados por homens e mulheres autoritários que desejam usurpar a autoridade de Deus sobre todas as coisas, que desejarem se impor sobre a nossa vontade, sobre o nosso corpo, determinar o nosso comportamento, determinar a nossa rotina, a nossa agenda, solo Cristo. É só a Ele que nós recorremos, é só Ele que nós devemos seguir, é só Ele que conduz os nossos passos. Ele é o nosso Messias, não precisamos de outro. Só a Deus seja toda a glória. E todas as vezes em que as pessoas desejarem se inspirar e vierem atrás da nossa instrução, ou transferirem a nós a sua responsabilidade, não aceite. Não aceite, porque Jesus chamou todos nós à responsabilidade. Como diz a reforma protestante, o sacerdócio universal de todos os crentes não é um chamado ao individualismo, mas à responsabilidade.
Não transfira isso, não aceite essa transferência. A glória pertence só a Deus. Não respeite rótulos, não respeite classificações, categorias, não se curve diante dessa estrutura. Pelo contrário, guarde firmemente no seu coração só a fé de que aquilo que aparece é só o revestimento das coisas mais profundas, invertidas às vezes, mas as coisas que não aparecem são eternas. Que Deus nos abençoe, meu irmão, minha irmã, que você tenha um domingo abençoado, que o ano de 2020 tão árduo, tão cansativo, tão exaustivo, né? Possa também ser reformado no seu significado, que nos aproxime de Deus e que, nos aproximando de Deus, nos faça ser irmãos e irmãs uns dos outros. Deus abençoe. Tenha um bom domingo. Ação de graça, declaração da instituição da Ceia do Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus onipotente, nosso Pai celestial, entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz, para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade, e instituiu perpétua recordação de sua morte, ordenando-nos em seu Evangelho, que a continuemos até a sua segunda vinda. Portanto, agradecidos, consagremo-nos a Deus em resposta ao seu amor. Oração de consagração. Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição de Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante da Tua divina majestade, o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-Te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós Te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com Teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo e por Tua infinita bondade consagre os dons de pão e vinho, para que, recebendo e segundo a instituição de Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue para todo sempre. Amém. Oração de humilde acesso, convido toda a comunidade. Ó misericordioso Pai, nós humildemente Te imploramos que nos santifiques com o Teu Espírito e abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Memorial. 1 Coríntios 11, versos de 23 a 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes, em memória de mim. Amém. A mesa está preparada, amada igreja, e o Senhor ressurreto é presente conosco e nos convida para celebrarmos a sua ceia. Acheguemo-nos, pois, com fé. Amém. Comamos o pão. Bebamos o cálice. Agradecemos ao Senhor por esse momento especial de participarmos da mesa da comunhão. Oremos a Deus. Pai, nosso coração está agradecido nessa manhã, Deus, porque o Senhor nos convida a sentar, Pai, na Tua mesa e lembrarmos do Teu grande amor por nós. Lembrarmos da nova aliança que foi feita no sangue do Senhor Jesus, ó Deus, e que o Senhor nos mandou celebrar até que o Senhor volte, Pai. E como igreja do Senhor, participando da ceia, ó Pai, nós estamos sendo renovados no Teu amor, na nossa fé, na nossa esperança, até que o Senhor volte, Pai. Fica conosco, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, recebamos a bênção do nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão em presença do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.